Aleluia. Sabe, e a única forma de nós mudarmos as coisas de lugar e Deus conseguir mudar as coisas de lugar nas nossas vidas, realmente é através da palavra do Evangelho. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, Jesus ele veio educar os homens, Jesus ele veio ensinar, e ele veio mostrar que não existe nada mais poderoso e impressionante do que o poder da palavra, o poder da profecia, o poder de delegar algo e você vê aquele algo acontecendo nas nossas vidas. Esse é o grau da fé que Jesus quer que cada um de nós venhamos alcançar. A fé não de você fazer força física, porque o natural é você se esforçar fisicamente, mas o Espírito Santo ele quer nos levar a um grau de santidade, de pureza, de justiça, de conhecimento, de verdade tão grande, ao ponto de nós, sabe, conquistarmos as coisas, abrirmos as portas, transformarmos vidas, curarmos enfermos, somente com o poder da palavra. Você não precisa de nada mais, nada menos do que o poder da palavra para você vencer, para que as portas se abram para você, para que você venha ver o agir de Deus na sua vida. E isso é desde os primórdios, é desde o princípio. Olha que coisa impactante, de uma forma assim, figurativa, né? Nós sabemos que logo no princípio de todas as coisas, a Bíblia começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Era um abismo sem precedente. Não era um abismo porque Satanás caiu aqui. O diabo foi expulso, jogaram o diabo lá na terra, e por esse motivo a terra ficou sem forma e vazia. Não, é um outro estudo, é uma outra pegada que qualquer hora eu ensino para você. O diabo ele caiu há 2000 anos atrás. O diabo não caiu no princípio da criação, não. O diabo caiu agora. Ele foi expulso pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho de Jesus. Ele foi expulso pelos anjos de Deus que ficaram lá no céu, enquanto Jesus, ele aqui na terra, morrendo na cruz, os anjos estavam lá no céu. Miguel e os seus anjos estavam resistindo Satanás, a antiga serpente, o grande dragão chamado Satanás e seus demônios. Eles foram resistidos, eles caíram aqui na terra. Então quando a palavra diz de forma figurada que logo lá no início a terra era sem forma e vazia, é porque não havia forma, era vazio, as trevas imperavam naquele lugar, as trevas estavam ali. Aí a primeira coisa que você vê Deus dizendo é: haja luz. Mas olha que coisa espetacular, aquela luz não era a luz do sol, porque a luz do sol ela só foi aparecer no quarto dia. Aquela luz que Deus disse haja luz, era a luz do mundo, era a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Aquela luz era a figura de Jesus, porque Jesus ele declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me serve, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, desde os primórdios, Deus já convida a luz, ou seja, Deus já convida Jesus para estar com Ele ali em toda a criação. Até Deus, Ele teve que ter Jesus do lado para que Ele viesse fazer todas as coisas que existem e aquelas que subsistem. Porque a palavra diz que tudo que existe só existe por causa de Jesus. Todas as coisas existem e subsistem por causa de Cristo Jesus. Então no início, Jesus ele teve participação, porque Jesus era o verbo.
Ora, sem palavra você acha que você consegue alguma coisa? Claro que não. Então a palavra teve que estar ali com Deus. O verbo teve que estar ali com Deus, para que quando ele dissesse, haja luz, mas dessa vez a luz do sol, a separação de dia e de noite, a separação das águas, a separação das montanhas, a constituição da floresta, das árvores, dos animais, Jesus teve que estar presente. Por que você acha que para você conseguir alguma coisa na sua vida, você não precisa de Jesus? Por que você acha que por isso simplesmente você vai conseguir com a força do seu braço? Através da força do nosso braço, através do nosso intelecto, nós não vamos conseguir nada. Jesus, ele tem que estar presente. Então, você vê que desde o princípio, tudo foi feito através da palavra. Tudo foi feito. E foi essa palavra de reconciliação, essa palavra de vida, que Jesus ele veio colocar dentro de cada um de nós. O livro de Ezequiel, capítulo 37, olha para você ver como tudo funciona através do poder da palavra. Não adianta você querer se esforçar, não adianta você querer confiar na força do seu braço, ou na força de terceiros. Não adianta. Nós temos que ter a palavra dentro de nós tão viva, ao ponto de nós termos calma, temperança e aprendermos a profetizar aquilo que queremos. E não somente profetizar, mas acreditar naquilo que nós estamos profetizando. Por exemplo, essa igreja foi uma profecia de Deus. Nós profetizamos estar aqui. Nós passávamos aqui na porta aqui e nós dizíamos: um dia a nossa igreja vai ser aqui. Um dia a nossa igreja vai ser aqui. Mas pode demorar o tempo que for. Quando você profetiza, quando você determina, quando você declara algo pela palavra de Deus, aquele algo pode demorar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas vai acontecer. Porque se Deus está dizendo que vai acontecer, então vai acontecer. Então nós passávamos aqui na porta e nós declarávamos: esse lugar um dia vai ser nosso. Um dia nós vamos constituir a nossa igreja aqui. Quem estava aqui domingo à noite? Vocês estavam, né? Algo impactante. A igreja cheia. Mas o Espírito Santo já tinha me mostrado que ele ia fazer isso, que a igreja ia encher. E domingo eu estava impactado vendo aquele povão, e o Espírito Santo dizia no meu coração: olha, isso ainda é nada em vista daquilo que eu vou fazer. Não importa a perseguição, não importa a calúnia, não importa o que dizem, eu ainda vou fazer mais, muito mais, abundantemente além daquilo que você possa imaginar. Eu sei que muitos não acreditaram que a igreja fosse ficar tão cheia como ficou no domingo. Aliás, até o rapaz do drone, ele chegou atrasado porque ele pensou: não adianta eu chegar cedo. Se eu chegar lá às 7 horas, vai ter meia dúzia de gato pingado. Então eu vou esperar dar umas 8 horas da noite, porque aí o fluxo de pessoas já chegou. Aí eu faço o meu trabalho. Mas quando ele chegou, ele já viu aquela muvuca lá na porta da igreja. E quando ele abriu a porta, saiu aquele calor, aquele mormaço aqui de dentro. E quando ele olhou, ele falou assim: olha, eu fiquei com medo de pilotar o drone dentro da igreja. Ele sentiu medo. Mas é isso que as pessoas têm que sentir: medo. Medo de ver o nosso crescimento, medo de ver Deus nos abençoando, medo de ver como o Espírito Santo está nas nossas vidas. Veja, as pessoas vão sentir medo de você ao ver as coisas acontecendo na sua vida, como aconteceu aqui no domingo. E aquilo dali é só o início daquilo que o Espírito Santo, ele pode fazer e ele vai fazer. E se eu fosse olhar há um tempo atrás, na época da pandemia, eu olhei assim e falei: caramba, a igreja na época da pandemia, ela quase acabou, se você não sabe. Porque as pessoas não vinham na igreja, automaticamente elas não davam dízimo, não davam ofertas. E a gente teve que se segurar. O proprietário do salão querendo aumentar o valor do aluguel.
E chegou um determinado momento que eu olhei e falei: meu Deus, é o fim. Da onde nós vamos tirar recursos? Como que nós vamos pagar o aluguel daqui? Mas aquilo que parecia ser a nossa destruição, aquilo que parecia ser o nosso fim, se tornou em bênção. Sabe por quê? Porque Deus não tem dificuldades em agir em momentos difíceis. Deus não tem dificuldade de fazer o sobrenatural acontecer. Ele não tem dificuldade nenhuma. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça, que Deus não tem dificuldade de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de inverter o quadro. Aliás, Deus, Ele trabalha nas dificuldades, nos momentos difíceis. Quando as portas se fecharem, quando o caos chegar, quando você sentir que a sua vida está lá no fundo do poço, então se prepare, porque esse é o momento de Deus mostrar que está na sua vida. Deus, Ele ama promover pessoas que estão no fundo do poço, mudar a geografia da vida delas. E foi justamente isso que aconteceu. Pessoas que achavam que a gente ia quebrar, ia falir, ia fechar, elas foram envergonhadas, porque só assim Deus, Ele pode manifestar o poder dEle, e a gente olhar e ver que realmente só por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós viemos para cá por causa de promessas. Nós viemos para cá acreditando em uma palavra, na palavra que Ele ia fazer. A nossa segurança foi somente Ele. Muitas pessoas até hoje, para você ter uma ideia, não voltaram para a igreja. Outras até hoje não conseguiram dar o dízimo, não são dizimistas. Mas mesmo assim o Espírito Santo, Ele tem suprido as nossas necessidades, e Ele tem nos abençoado. Você consegue entender? Então a palavra lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, diz assim: olha como que as coisas de Deus funcionam. E funciona através daquilo que você delega através dos seus lábios. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quem é que não conhece essa história do vale de ossos secos? E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eis que eu disse: Senhor, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, viva. Ouve a palavra do Senhor e viva. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A única coisa que você tem que fazer, sabe o que é? É reproduzir a palavra de Deus. É reproduzir. Se está escrito, a única coisa que você tem que fazer é reproduzir aquilo que Deus está mandando você falar, aquilo que está escrito. Porque quando você reproduz, você se torna a boca de Deus no mundo dos viventes. E foi justamente isso que Ezequiel fez. Ezequiel chegou diante daquele vale de ossos secos e sequíssimos, e ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar carne, tendões, músculos, veias, pele. E por fim, ele profetizou o espírito de vida. Existem muitas coisas boas que podem começar a acontecer nas nossas vidas, se tão somente nós aprendermos e entendermos o poder da profecia. Começar a profetizar aquilo de bom que nós gostaríamos que acontecesse nas nossas vidas. Deixarmos de reclamar, murmurar. Aliás, até de ficar assistindo muito jornal, porque você sabe que jornal é um conjunto de ideias, de coisas que já aconteceram.
Então pare de olhar aquilo que já aconteceu e comece a se projetar, se programar, a visualizar aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Às vezes nós perdemos muito tempo com as histórias daquilo que já aconteceu nas nossas vidas, com aquilo que aconteceu no passado, com aquilo que aconteceu na casa, no trabalho, na vida sentimental, e a gente fica preso a isso. Então é momento do novo. O Espírito Santo, ele quer fazer o novo na sua vida. É momento de recomeço, é momento de bênçãos, liberação de bênçãos, verdades, realidades sobre as nossas vidas. E para que isso aconteça, nós temos que começar a profetizar, e nós temos que começar a olhar e a nos projetar para o dia do amanhã, esquecer o passado e olhar para o autor e consumador da fé que está diante de nós. Você consegue compreender? Jesus, ele só trabalhava com palavras, nada além de palavras. Jesus só trabalhava com aquilo que havia dentro dele, que foi colocado pelo Pai. Por exemplo, você conhece a história que Jesus acalma uma tempestade? Nós temos falado muito a esse respeito, mas cada vez que nós falamos a esse respeito, o Espírito Santo nos mostra uma coisinha pequena, mas muito importante. Os discípulos apavorados, atônitos, porque o mar estava revolto. Nesse meio tempo Jesus dormia no barco. Aquilo era uma lição para os seus discípulos, para eles aprenderem que em meio à tempestade não adianta você fazer escândalo, não adianta você ficar histérica, não adianta você fazer clichê, não adianta. No momento da tempestade, no momento dos ventos fortes, no momento que o mar se torna revolto contra você, não adianta. A única coisa que você pode fazer é descansar em Deus. E Jesus ali no barco descansando, e de repente ele fica em pé, e de uma forma suave ele fala com o vento, e o vento cessa, e o mar se acalma. Ali na realidade Jesus estava colocando para fora o que estava dentro dele. E o que estava dentro de Jesus? A paz. A paz estava dentro dele. Jesus só manifestou naquele momento aquilo que havia dentro dele. A paz, mesmo em meio à tormenta, porque o homem só dá aquilo que ele tem. Se você tem paz, então em meio à guerra você transmite a paz. Se você tem amor, em meio ao ódio você transmite o amor. Se você tem Cristo, em meio à turbulência, em meio de aflições, você transmite Cristo. Você só coloca para fora aquilo que você tem. Mas se no meio da tempestade, da tribulação, você coloca a raiva, o ódio, a cólera, o medo, é porque você ainda não está cheio de Cristo Jesus. É por esse motivo que a todo momento e todos os dias nós temos que procurar nos encher de Cristo, na presença de Deus. Jesus, ele não tinha dificuldade em fazer absolutamente nada, porque o Espírito Santo estava nele. Você conhece a história também do milagre que Jesus fez no casamento? Foi o primeiro milagre que Jesus realizou, e as pessoas não se atentam para esse milagre que Jesus realiza. Jesus estava num casamento, e de repente acaba o vinho, e a mãe de Jesus chega para ele e diz: olha, acabou o vinho, não tem mais vinho. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora, a minha hora de se manifestar ao mundo, a minha hora de fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas depois de 5 minutos, Jesus ele vai e faz um dos maiores milagres que já foram registrados na Bíblia. Você sabe qual é a probabilidade da água se transformar em vinho? Você sabe qual é a probabilidade? Para que haja uma reação química ao ponto da água se transformar em vinho, seria necessário a fusão, a radiação de mais de 200 mil estrelas, mais de 200 mil estrelas, com o mesmo brilho do sol, para criar uma reação química, uma fusão nuclear, e transformar a água em vinho. Mas Jesus ele não precisou de nada disso.
Para Jesus, a química, a física é algo assim tão natural para ele, que ele só chega e diz assim: olha, enchei essas talhas de água, encha de água e traz aqui. E eles encheram as talhas de água e levaram até Jesus, e não mais que de repente Jesus dá graças ao Pai, e aquela água se transforma em vinho. Ele transformou a água em vinho, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. O que é esse seu problema mediante aquilo que Jesus pode fazer? Mas aqui nessa história tem mais um detalhe também interessante. Para que aquele milagre acontecesse, Jesus ele tinha que estar lá presente. E para Jesus estar lá presente, alguém convidou ele para estar naquela festa. Veja, olha aqui para mim. Para aquele milagre acontecer, Jesus tinha que estar presente. E para Jesus estar presente, alguém convidou ele. E alguém que convidou Jesus colocou o nome dele lá na lista. O nome dele estava lá. Alguém chamou ele, alguém, sabe, pediu a presença dele ali naquela festa, ali naquele lugar. Às vezes você quer que Deus transforme a sua água em vinho, você quer que Deus transforme a sua vida, transforme a sua empresa, transforme o seu comércio, mas você ainda não convidou Jesus para participar da sua casa, para participar da sua vida, para fazer parte da sua história. Ora, como você quer que Jesus transforme a sua vida da água para o vinho? Como que Jesus, ele vai transformar o seu casamento, vai transformar a sua empresa? Procure, sabe, você que é empresário, você que é comerciante, você que é trabalhador, você que é dona de casa, procure todos os dias convidar Jesus para ir na sua festa. Convide Jesus todos os dias para estar na sua casa. Acorde cedo e diga: Espírito Santo, bom dia. O que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor tem programado para mim nos dias de hoje? Espírito Santo, aonde nós vamos hoje? Para onde o Senhor quer me levar hoje? Para onde o Senhor quer me direcionar no dia de hoje? E Ele vai te dar direção, Ele vai te dar o rumo, Ele vai te dar o norte. Isso se chama familiaridade. Isso se chama participar da agenda dele, colocar ele na sua vida, fazer dele o sócio majoritário da sua empresa, o CEO, o CFO da sua casa. Coisa que muitas das vezes as pessoas não conseguem fazer. Você ter Jesus na sua vida é você ter segurança, é você ter confiança. Ter Jesus é você ter proteção. Ter Jesus é você andar com a luz do mundo, com aquele que dissipa as trevas, com aquele que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que sabe aquilo que você não sabe, que conhece aquilo que você não conhece, que faz aquilo que você não pode fazer. Estar com Jesus é estar seguro, sem se importar com o lugar, com a geografia, com a matemática, com a situação financeira do país, sem se importar com a geologia, não, com a medicina, porque a última palavra sempre é a dele. Sabe, quando você está com Jesus, você não precisa se preocupar. Por mais que o mundo diga não, por mais que a medicina, a ciência tente roubar a sua fé, se aquilo que eles estão dizendo não veio de Jesus, então não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Se Jesus não falou nada para você, se Jesus não declarou o seu fim, então ainda não é o fim. Não interrompa a história que Ele está escrevendo ao seu respeito. Não coloque um ponto final naquilo que Jesus ainda está escrevendo. Jesus ainda está escrevendo a sua história. Jesus ainda está preparando coisas grandes e ocultas, que os olhos ainda não viram, que os ouvidos ainda não ouviram,
que de repente ainda nem penetrou no seu coração, aquilo que Ele tem preparado para você. Então não coloque um ponto final numa história que está sendo escrita por Cristo Jesus. Você crê que Jesus está escrevendo a sua história? Você crê que Jesus tem o melhor para você? Então diga: eu creio, eu creio. Olha para essa pessoa que está do seu lado, me ajuda a profetizar, me ajuda a profetizar, me ajuda a pregar, e diz para ela: Jesus tem o melhor para você. Jesus está escrevendo a história mais linda da sua vida para você. Ele está escrevendo. Estar com Jesus é estar seguro. Veja, a gente lembra também de quando Jesus estava lá no deserto, aquela multidão faminta, não tinha oceano, não tinha rio, não tinha comércio, não tinha mini box, não tinha nada, e a multidão com fome. E Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Aí disseram assim: olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Era só 5 pães e 2 peixes. E Jesus, no deserto, Ele conseguiu fazer um cardápio impressionante para aquelas pessoas. O único que fez um cardápio no deserto, multiplicando os pães e os peixes. Porque quando Jesus quer, Ele quer. Quando Jesus faz, Ele faz. Para Ele não haverá impossível em todas as suas promessas. Então eu gostaria que você procurasse acreditar mais na palavra. Não acredite nas mentiras que permeiam muitas das vezes na sua cabeça. Não acredite naquilo que o mundo te diz, porque às vezes o mundo nos diz coisas tentando nos esmorecer, tentando nos afastar de Deus. Não faça isso. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos o Espírito. As nossas palavras têm poder. Você vê que é como eu disse, há anos nós profetizamos que nós íamos vir para cá. Há anos. Demorou 1 tempo, 2 tempos, e nós aqui. Gente, até os carros que eu profetizo que eu vou ter, mesmo sem dinheiro, sem condições, não demora muito tempo. Olha eu com o carro. Já aconteceu isso com você? Não. Você não deve ser tão espiritual assim, ao ponto de enxergar que coisas que um dia você pediu para Deus já aconteceram na sua vida. Já aconteceram coisas que um dia você imperceptivelmente, coisas que um dia você sem querer, você só pensou, você só imaginou, você só falou para Deus: eu vou ter, Deus vai me dar. Hoje você tem. Entende? Então nós profetizamos, e hoje nós estamos aqui. Mas nós não vamos ficar aqui. Eu já profetizei. Eu não quero mais esse salão, Deus. Não quero mais. Não quero mais esse prédio. Eu quero um bem maior. Eu quero um que seja no mínimo 4 vezes esse tamanho. Eu quero um que a gente consiga fazer que nem a igreja da Lagoinha, o batistério lá no fundo, sala para criança, sala para obreiro, sala de descanso, cafeteria, tipo, aquela coisa playground para as crianças, aquela sala onde as crianças vão ficar pulando que nem boba lá, não sei que graça tem aquilo, mas a gente vai ter. E eu digo para você que você não precisa acreditar no meu sonho. Não precisa. Cada um acredita no seu sonho. Porque às vezes o seu sonho para mim é impossível. O meu sonho para você é impossível. Mas Deus acreditando
E eu sabendo que Deus pode fazer, e Ele vai fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. Eu acreditando que Deus vai fazer, então já é o suficiente. Não precisa ninguém acreditar nos seus sonhos, ninguém acreditar nos seus planos, mas se Deus acredita em você, e eu tenho certeza que Ele acredita, já é o suficiente. Basta Ele acreditar, e basta você acreditar que Ele pode. E se você acredita que Ele pode, então Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém.